Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Já estamos no ano de 2023, ano em que vão acontecer as Jornadas Mundiais da Juventude aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Começámos o ano, ainda estamos em tempo de Natal, em tempo desta segunda fase do tempo de Natal, que nos aponta para a Epifania, para a manifestação do Senhor e para a adoração dos magos. Padre Mendo, estes últimos dias, assim, a passagem do ano, a oitava de Natal, foi também cheio de graça, não? Foi, quer dizer, tivemos um advento que foi muito longo e temos um Natal que é um bocadinho mais curtinho, não é? Que vamos ter a Epifania já agora no dia 8, acho que é o domingo dia 8. Sim, mesmo assim são 2 semanas. Às vezes o Natal para as pessoas são só 2 dias, por isso... Isso é sempre a bichoca a perceber um pouco. Antes do Natal temos imensas festas de Natal, depois chega ao tempo de Natal, parece que acabou no dia 26, que foi o dia em que arrumámos as coisas, não é? É o Boxing Day. Sim. Eu sempre pensei, olha, se eu mandasse, fazíamos as festas todas do tempo de Natal, pronto. Exatamente. E assim prolongávamos a festa como deve ser. Mas nós como temos tantos amigos espanhóis, conseguimos dar essa volta, porque lá em Espanha é engraçado eu ver alguns amigos meus de Espanha que agora é que estão a começar a fazer aquelas arruadas dos reis, os caminhos. Que se mascaram de reis. Sim, e depois, têm camelos e depois cavalos. Preparam os cafezinhos para as pessoas irem bebendo também e dão os reis dão os reboçados e os bombons a todas as crianças que estão a ver, por isso eles é que estão a usufruir agora do tempo de Natal à séria, até ao dia de Reis, em que celebram essa festa. Natal, em que dão os presentes e essas coisas todas, por isso nós já temos aqui tão perto, em um país tão grande, a celebrar dessa maneira. Nós que gostamos de importar tantas tradições, às vezes que não fazem sentido nenhum de mais de longe. Eu acho que não será muito difícil, assim, pouco a pouco, ir importando as festas. Até porque nós, se calhar, precisamos também, mesmo do estômago, precisamos nas nossas festas, de não comer tudo na mesma semana e ir afastando e fazermos as festas de Natal até ao dia 6, até ao dia 8 de janeiro, à vontade. De uma forma mais, se calhar, com uma alegria mais serena e não tão ansiosa como às vezes acontece nos dias antes do Natal. Este ano, mesmo assim, como tu disseste, o tempo do Advento foi tão longo e o Natal foi um fim de semana que nos ajudou também a viver com um certo tempo, né? Todos os passos do Advento e do Natal. Não foi como o ano passado, acho que calhou numa segunda-feira? Não, foi sábado. Deve ter sido sábado. Para o ano que vem, em 2023, é que deve calhar numa segunda-feira. Vai ser domingo, quarto domingo do Advento, depois no dia a seguir logo, dia de Natal. Aliás, vai ser logo à tarde, dia de Natal, sim. Logo na tarde já se começa a celebrar o dia de Natal. Então tens a missa da Vigília e depois tens logo a missa do Galo. Vamos ter imensa gente a perguntar-nos, se for domingo à tarde a missa já vale 2 por 1? Já vale para domingo e vale para... Sim, bom, não sei. Vamos todos entrar em pecado mortal nesses dias de Natal. Mas pronto, mas o Natal tem esta particularidade bonita, não é? De ser sempre no dia 25, independentemente do dia de semana, por isso todos os anos é uma bonita surpresa. Conta-me lá como é que foi a tua oitava de Natal? Então, a minha oitava de Natal este ano foi diferente, foi engraçada, que eu acho que houve uma vez que eu contei já aqui a história da minha vocação um bocadinho, não foi? Se calhar sim, na altura em que falámos das vocações, sim. Então, houve um ano que eu vivi fora, que vivi nos Estados Unidos, e tive com uma família americana, não é? Com quem partilhei um ano inteiro como se fosse filho da família. E agora este Natal tive a alegria de ter parte dessa família, portanto, uma das irmãs que tinha a minha idade. Uma de quantas? Uma de 11, portanto, que tinha a minha idade, portanto era a que estava da minha geração. Uma das que estava da minha geração, havia para aí 3 que estavam na minha geração. Sim, mas ela era a tua colega de turma, não era? Era a colega de turma, que veio já com a família, portanto com o marido e com os filhos. Portanto, passámos o Natal como era antes do Covid, portanto já assim nas visitas de tios e depois aos pais e tudo mais. Portanto, fomos juntos a fazer essa parte que eu vivi lá, no fundo passando a vida com eles, agora passaram eles a vida comigo nestas festividades de Natal, portanto de véspera, depois também no próprio dia de Natal, e foi engraçado. Portanto, foi assim, ano novo, foi relativamente tranquilo. Tive a graça de passá-lo com as Clarissas na Estrela, as irmãs Clarissas, que têm ali um convento na Estrela mesmo à frente da Basílica, que também já vem sendo um hábito com outros amigos que, bem, começámos a ir lá porque estes meus amigos eram muito próximos de uma das irmãs com quem tinham feito jornadas da juventude há uns bons anos atrás. E então depois, um ano, passámos juntos o ano e começámos a ir às Clarissas, e acabou por ser um bocadinho uma tradição de ano novo
passar por lá. Giro. Do Pato Nuno, em compensação, Mas calma aí, tu, durante a oitava de Natal, tu só falaste do dia de Natal e do dia de Ano Novo, mas da oitava de Natal andaste para ir a passear também. então eu falei do início da oitava, falei do final da oitava. Exatamente. mas Ali eu no per- meio. Eu perguntei-te, foi a oitava. Aí no meio. É que o senhor Padre Mendo tem muitos amigos padres também, graças a Deus, eu também tenho, mas pronto, mas ele ainda está mesmo no princípio e ele tem mais ou menos a graça de eles estarem mais ou menos próximos aqui todos da nossa zona geográfica. Sim, um bocadinho mais longe. Um deles é da Diocese de Santarém, portanto veio-se juntar a nós. Outro não é da Diocese de Santarém, mas é quase que está também assim um bocadinho longe. Mas foi precisamente esse que perguntou-se, assim, desafiou assim uns quantos a dizer porque é que não passamos uns dias a seguir ao Natal, que isto acalma, assim de férias, para descansar. Acalma na paróquia dele. E eu disse, olha, talvez dê, não sei, mas mexer palha, eu não vou conseguir mexer palha para organizar nada. Portanto, Sim. se quiseres organiza tu e eu Sim. vou. E depois se precisar de fugir a meio, fujo a meio. E depois acabou por acontecer, vim cá celebrar a missa depois a meio. Mas foi bom, estivemos aqui na zona de Sintra e para ignorância minha fui a alguns sítios daqueles que vão todos os turistas, mas que se calhar nunca tinha ido na vida, que foi o Palácio de Monserrate e depois foi o Convento dos Capuchos, que assim foi um sítio impressionante que eu nunca tinha ido. Bom, Mas é mesmo giro, não é? eu sei, já lá fui muitas vezes. Pois eu não, foi a primeira vez. Acho eu, agora se calhar depois alguém ouve-me e diz, então não foste quando eras pequeno? Mas Tá bem, mas eu não nessa me altura lembro, não te lembras. não sim. me lembro de todo. Mas pronto, foram assim foi uma oitava também que deu para este descanso e deu também para nos alegrarmos porque isto também é uma época em que aparece muita gente cá, que está a morar em Londres, que está a morar em Paris, está a morar não sei onde, a trabalhar, e agora Sim. vem assim. Portanto, são muitos reencontros também, e isso também foi giro de ver, reencontrar tanta gente que fomos conhecendo aqui ao longo dos anos e agora vem cá dizer olá e contar novidades Sim. e ver também como é que está a vida espiritual, por tudo em dia. E a sua oitava, pá, como é que foi? Já não me lembro, mas foi cheia de descanso e de trabalho também. Foi engraçada. Estamos a preparar a peregrinação à Terra Santa, que vai ser agora no final do mês de janeiro. Por isso faltava fechar algumas coisas do guião e das orações e disso tudo. Então aproveitei nesta oitava de Natal há menos trabalho assim de responsabilidade, porque as pessoas também estão mais de férias. Então pronto, era celebração, tivemos várias missas, funerais e coisas parecidas, tive com certeza também algumas festas, alguns encontros com alguns amigos, mas pronto, mas foi um tempo sereno, foi um tempo também que foi bom para passar o ano. Na passagem do ano, eu já há algum tempo, principalmente quando as passagens de ano eram para aí à segunda, à terça, ou à quarta, ou à quinta-feira, que tomei a decisão, é bom que ninguém saiba, mas tomei a decisão de passar o ano a dormir. Porque normalmente quando vou assim a algum sítio, quando é mais caseiro, quando é mais com os irmãos e com os primos, eu consigo sair da festa para aí à 1h da manhã, 1h e pouco da manhã. Mas quando é um sítio assim um bocadinho mais diferente, sair à 1h da manhã é sair no princípio da festa, por isso não. E normalmente já são muitos dias de festas cá na igreja. E no dia a seguir tenho missa às 9h da manhã, e como nós reparámos, tu reparaste, não, tu não, porque tu, no dia de novo eu pus-te a celebrar as missas mais tarde possível. Tive missa às 11h15, que foi ótimo. Pronto, eu tive a missa às 9 e às 10, e depois ao meio-dia e meio, mas pronto, das 9 e das 10, tanto uma como a outra, estavam semi-vazias, sim, exatamente. Aliás, foi quando eu fui para a missa das 9, estive a contar, foi na Bicuda, eu de casa até à Bicuda, passei por um carro e vi 3 ou 4 carros ao longe, ou seja, passarem pelas estradas lá ao longe, não passaram por mim, por isso. E era domingo de manhã. Domingo de manhã. Nem ciclistas, nem corredores. Nem ciclistas, nem corredores, nem nada, zero. Ou seja, não vi ninguém na rua, podia ir no meio da estrada à vontade, por isso era 9h da manhã, era um quarto para as 9, para aí, um bocado assim parecida. Mas pronto, foi assim que começámos, que foi a passagem do ano. O ano, entretanto, pronto, começámos, e se calhar é este o nosso tema, o tema de hoje é mais imposto naturalmente, ou seja, não foi isso que nós tínhamos, não foi este o tema que nós tínhamos preparado assim nos nossos esquemas, mas na passagem de ano, também no dia 31 de manhã, recebemos a notícia que o Papa Bento XVI morreu, foi para o céu, e por isso
nós hoje queríamos aproveitar também esta circunstância para falarmos um bocadinho dele. Se calhar muita gente vai ver e vai ouvir muito da sua história, muito da sua vida, não é? Da importância que ele teve na igreja e tudo mais. E pronto, e se calhar nós também podemos aflorar algumas coisas que nos lembramos, mas hoje gostávamos de falar um bocadinho também naquilo que foi a nossa perspectiva, ou seja, a nossa experiência de vida do seminário e depois da vida já de padre, desta figura, como Cardeal Ratzinger em primeiro lugar, a perfeita congregação para a doutrina da fé, e depois como Papa Bento XVI, e como nós fomos vivendo também este seu serviço na sua igreja. E pronto, hoje dou a palavra sobretudo ao Padre Mendo, e depois vou também pondo as minhas larachas, mas vamos deixar que o Padre Mendo diga, se calhar um bocadinho a partir da tua experiência pessoal, assim, algumas coisas que gostavas de pôr assim, em perspectiva da vida e da missão do Papa Bento XVI. Sim, é difícil dizer, porque quando é um Papa que nós acompanhamos, não é? E que tivemos assim ao longo da vida, estes momentos fazem-nos olhar para trás e ver de facto o que é que foi marcando. Quando não é uma coisa assim tão próxima, uma pessoa, pronto, de facto vai assimilando, vai vivendo as coisas, mas assim já com alguma distância, e com o Papa Bento já tivemos quase 10 anos de distância desde que ele resignou. Aos poucos isto vai-se também construindo e temos mais consciência do que é que foi marcando. E mesmo agora, nestes últimos dias de podcasts e outras coisas que uma pessoa vai ouvindo, vê-se que de facto marcou muita gente, não é? Sobretudo padres novos, assim, imensos dos podcasts que eu fui ouvindo, muitos diziam, olha, o Papa Bento XVI foi essencial para a minha vocação, assim, vai várias pessoas. E pronto, e de facto era marcar um bocadinho também aquilo que foi a presença do Papa Bento XVI nas nossas vidas, não é? Que um Papa é um pai, não é? Aquele que dá unidade à família, aquele que vai também caminhando a igreja na fé, que procura também a unidade da igreja, e portanto é sempre uma marca que vai deixando enquanto vai passando. E por isso, se calhar, pelo menos da minha parte, eu tinha preparado assim três pequeninas coisas sobre o Papa Bento. Força! Primeiro, se calhar partilhar um bocadinho assim, e perguntar depois também ao Padre Nuno se ele se lembra, que eu sei que o Padre Nuno também tem algumas histórias com o Papa Bento, assim, alguma história pessoal que tenha tido com o Papa Bento, assim, na sua vida. Encontrou-se com o Papa alguma vez, o Padre Nuno? Sim, eu diria só duas coisas. Uma, encontrei-me mesmo de facto com ele quando ele era cardeal, o cardeal Josef Ratzinger, veio cá ao Porto, à Universidade Católica no Porto, fazer uma conferência sobre a situação da Igreja na Europa, a liberdade religiosa, e também era um tema muito, muito caro. Aliás, ele quando escolhe o nome de Bento para o seu magistério petrino, tem muito a ver com isso também, com a reevangelização da Europa, ou seja, trazer à Europa, recordar a Europa das suas raízes e das suas raízes cristãs e desta verdade do Evangelho. Por isso eu fui, juntamente com, na altura era seminarista, não sei se já era diácono ou não, ou seja, depois vejam quando é que ele veio cá ao Porto, ou seja, foi no finais dos anos 90, princípios dos 2000, fui com o Padre Mário Rui, com o Padre Hugo, nós os dois éramos seminaristas, e foi muito engraçado porque depois, além de ouvirmos a conferência brilhante dele, forma muito, muito clara, muito simples, muito profunda, delicada, humilde. Depois fomos à chamada conferência de imprensa, onde estavam para aí 2 ou 3 jornalistas a fazer as perguntas, pronto, podiam fazer, ou seja, completamente desconexas, ou seja, na prática tínhamos então vimos uma conferência inteira sobre a Europa e vamos lá perguntar sobre o sacerdócio dos padres e sobre o preservativo, ou coisa parecida, assim. De repente estamos diante de um monumento de sabedoria e com toda a abertura para falarmos, eram 2 ou 3 jornalistas a falarem com ele, não é? Podiam falar sobre tudo e mais alguma coisa, e foram fazendo sempre as perguntas de nada, não é? Ou de tudo, não sei. E pronto, então lá estávamos nós, e depois no final tirámos uma fotografia. Na altura não havia telemóveis, por isso a fotografia está não sei aonde, deve estar num caixote qualquer que eu tenho, e tínhamos também uns livrinhos dele, e ele assinou com toda a delicadeza. Por isso é engraçado ver os livros, e tu tens aí o Jesus de Nazaré, que às vezes até tem a assinatura dele, depois lá em baixo, não é? É a luz do mundo, e na parte de trás, na contracapa, vê lá, tens aí eu não sei, porque acho que este é o meu. Não, mas na contracapa mesmo, escusas de tirar isso. Aí a assinatura da assinatura do Papa Bento, sim. E ele na altura tinha um de Josef Ratzinger, né? E pronto, eu tenho um livro assinado por ele, que entretanto já ofereci,
por isso é também este desapego. Mas gostei muito, ele era muito, ele é pequenino em relação a mim, por isso parecia assim, era um paizinho, mas parecia assim um paizinho mais pequenino que aprecia abraçar. Isto é um cardeal, portanto isto devemos estar a falar o quê? Do final dos anos 90? Sim, princípio dos anos 2000, sim. Depois em 2010, quando ele veio cá a Portugal, que nós aqui na paróquia de Cascais estávamos a organizar, já estava em projeto, já estava em execução, fazer uma estátua de João Paulo II aqui para ficar junto à igreja, junto à rotunda João Paulo II, e depois entretanto soubemos que o Papa vinha a Portugal, ou seja, na altura podia ser previsível, mas não era de todo previsível que o Papa Bento XVI pudesse vir a Portugal em 2010. Nós em 2009, 2008, foi quando vim para aqui, começámos logo a trabalhar nesta ideia e por isso já estava tudo combinado e depois ainda para mais ia haver um musical do Wojtyla, que era o cardeal do Papa João Paulo II, não é? Então aquilo no princípio foi, mas calma aí, vamos fazer, não vamos fazer, então agora vem cá o Papa Bento XVI, que não tinha bom nome, não tinha bom acolhimento generalizado, e o Papa João Paulo II às vezes era usado muito a figura e o encanto que as multidões tinham por ele, às vezes como uma arma de arremesso ou de contraste em relação ao Papa Bento XVI. Como é óbvio, a igreja é una e é santa, e por isso não houve nada disso, e foi engraçado que o musical ajudou até os pequeninos a conhecerem melhor o Papa, porque o Papa vinha cá e eles perceberam claramente que o Papa é de tal forma. Sim, havia uns pequenininhos, sim, que tinham 5 ou 6 anos, ao viam a estátua do Papa, que era João Paulo II, sabiam que o Papa Bento XVI tinha vindo de Lisboa, e os pais e eles próprios também foram lá. Então de repente dizer, mas tu também és Papa? De género. Começaram a gostar, era do Papa, a figura do Papa, por isso é uma coisa muito boa. Eu lembro quando foi em Fátima, a missa em Fátima no dia 13 de maio, estava assim meio a chuviscar e eu estava lá no sítio dos padres, e havia muitos padres, graças a Deus, mas aquilo estava meio a chuviscar e eu não queria perder a minha cadeirinha mais ou menos seca para me poder sentar. Então quando o Papa Bento XVI chegou até à escadaria do altar do recinto e vinha no carro, vinha no Papa Móvel, e o Papa Móvel pôs assim de lado para ele depois sair, para subir depois no cortejo litúrgico, e ficou de frente para nós, ficou de frente para os padres, sentadinho lá no Papa Móvel, mas sentado para os padres, e estão todos os padres correm para junto da coxia central para o saudar proximamente, né? E ele, muito humilde, assim meio envergonhado, lá os recebe, lá os abençoa e lá tudo, mas depois de repente aquilo estava a demorar a tempo a abrir a porta, a sair não sei o quê, a sair não sei o que mais, ele levanta o olhar e de repente põe-se a olhar para mim. Todos nós temos essa experiência que o Papa olhou para mim, mas eu até olhei para todo o meu redor, eu era o único padre que estava ali, por isso de facto ele não podia estar a olhar para outra pessoa senão para mim, podia estar a olhar para a parede, podia estar a olhar para a cadeira, não é? Mas a única pessoa que estava no seu raio de olhar era eu, e eu lembro de comunicar com ele com o olhar, e sentir que ele estava a falar comigo com o olhar. Por isso foi assim a experiência assim mais pessoal como Papa foi ele cá em Fátima, só com os olhares. Claro que no Terreiro do Paço estive mais perto dele, como é óbvio. Nós cumprimentou ou não cumprimentou? Não cheguei a cumprimentar, não. Mas sabes que eu sou muito pouco... Já estive com o Papa Francisco e cumprimentei, saudei, falei com ele e falei ao ouvido dele também, não é? Exatamente, mas eu não sou muito... Eu pego em Nosso Senhor na Eucaristia todos os dias, por isso ele sim é o objeto da minha devoção. As pessoas que o servem, claro que o admiro, claro que me iluminam também, que me confirmam no meu serviço e na minha vida, na minha vocação, mas não sou muito adorador nem seguidor de pessoas. Por isso eu admiro, como é óbvio, a figura do Papa Bento XVI, como do Papa João Paulo II, como do Papa Francisco. Foram os 3 que eu conheci, e o Papa que vier a seguir, conte comigo, com a minha admiração e com a minha obediência filial na mesma. E por isso até foi engraçado este semi-distanciamento, mas ao mesmo tempo esta proximidade de olhar. Por isso assim, duas ocasiões diretas, pessoais. Depois, como é óbvio, existem muitas outras, de textos que ele disse, ou de palavras que ele proferiu, de atitudes que ele tomou. Por exemplo, quando ele abdicou, eu lembro-me que para mim foi muito duro, porque nós tínhamos
tínhamos aprendido com o Papa João Paulo II, não é? Até ao fim da vida. Até ao fim, ou seja, Cristo não saiu da cruz. Ou seja, foi muita expressão dele. Ou seja, se Cristo não saiu da cruz, eu também não saio. Ou seja, estou cá até ao fim. Por isso, e a forma como ele dignificou também a velhice, a doença, a fragilidade humana, as incapacidades, não é, as capacidades que iam sendo reduzidas, não é? E por isso, de repente, um Papa abdica. Aquilo foi completamente contrastante, ou seja, parecia que era o mundo a entrar na igreja, parecia que era as leis do mundo a entrar na igreja. Eu lembro na altura, interiormente, ter muito essas reservas, mas depois na prática o que reinou foi, mas é o Papa? Eu alguma vez, lá por eu não perceber, vou agora criticar ou vou pôr-me de lado, ou seja, vou confiar, ou seja, este Papa nunca me deu razões nenhumas para desconfiar das suas palavras e dos seus gestos, por isso eu só tenho que não só aceitar, mas rezar por ele e rezar para que um dia compreenda. Hoje olhamos para trás, e tu se calhar sempre olhaste assim, mas eu hoje olho para trás e aquele gesto é um gesto de preciosa humildade e coragem. É um gesto sublime se a gente se colocar nos pés dele, não é? Na cabeça dele, não sei até que ponto é que alguém era capaz de fazer aquilo com aquela grandeza de alma. Fazer aquilo como quem desiste, ou como quem já está farto disto, como quem acha que já não há nada a fazer, não tirem-me deste filme. Muitos de nós fugimos de coisas, não é? Ele não fez nada disso. Ele ofereceu, né? Ofereceu a humilhação da sua vida, o silêncio da sua existência para bem da igreja. E é extraordinário. Sobretudo porque ele acompanhou todo o pontificado do Papa João Paulo II, ou pelo menos grande parte dele, sobretudo esta parte final. Foi ele que foi, quando o Papa estava doente, era ele que um bocadinho chegava à frente, e portanto, se calhar daquilo que ele viu, se calhar isso pode ter alimentado também, humanamente falando, não é? Que depois também não sabemos o que é que o Espírito Santo pode ter inspirado mais a tomar essa decisão. Mas claro que de certeza que, eu lembro quando eu ouvi, estava a meio de uma missão país em Vila Viçosa, íamos entrar para o autocarro, íamos acabar a missão, e alguém diz isso, e a reação comum foi: isso são as notícias, não é? Não acreditas em tudo aquilo que tu lês, não é? Sim, eu também não acreditei. Mas foi engraçado que eu depois vi, eu lembro-me, tenho assim vagas memórias assim do que aconteceu, ou seja, ele estava a dizer o texto em latim e só para aí 3 ou 4 dos cardeais mais velhinhos é que ao ouvirem aquela expressão reagiram automaticamente. Ou seja, a maior parte dos cardeais se calhar não tem o latim como língua frequente ou fluente. Nós, entre aspas, o latim que sabemos é de ler. Sim. De ler, que jogamos as coisas, aquilo é quase um jogo matemático e vamos percebendo as coisas, não é? Agora, de falar um latim coloquial não é muito comum, ou seja, alguns eruditos saberão, mas a maior parte de nós o que sabe é de ler coisas e decora algumas expressões, não é? Sabe algumas orações de cor, mas não mais do que isso. E ele estava a falar, estava a dizer uma coisa dele só. E de repente só há assim uns cardeais mais velhinhos que olham para ele do género: o que é que está a acontecer aqui? O que é que aconteceu? É mesmo verdade. Os outros continuaram na mesma, a ouvir latino, a ouvir uma música ambiente, não estava a perceber bem, e só no final é que começou a haver assim um burburinho e dizer: mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não é? E depois o chefe da casa, da sala de imprensa, sala Stampa, foi dizer e foi anunciar. Por isso, a maior parte das pessoas só soube o que é que aconteceu pela casa de imprensa ou pela sala de imprensa. Porque ninguém percebeu o que é que ele estava a dizer. Acho que foi o secretário que agora, com estas entrevistas, disse que ele próprio já sabia, claro, não é? Já sabia há algum tempo antes, mas que fora ele não havia assim. Não havia ninguém, assim, sim, é impressionante. Sim. Mas te lembras assim de mais alguma coisa? Eu lembro de algumas, não é? Que também o Papa Bento, também eu li algumas coisas, lembro quando estava assim a dar os passos de aprofundar mais a fé e conhecer mais Jesus. Lembro que a introdução ao cristianismo, que é assim umas catequeses que o Papa escreveu, são um bocadinho maçudas, portanto é preciso ter assim um bocadinho de estofo para querer. Aprende-se imenso, é extraordinário. Tem de ter também uma disciplina para ir lendo aquilo, portanto isso ajudou-me bastante no início de aprofundar mais a fé. Sim. Depois lembro quando fui a Roma, primeira vez, fui só uma vez de visita, ver o Papa no Ângelus, ver o Papa também nas conferências de quarta-feira. Não fui assim a tantas, agora olhando assim para trás. Estávamos em 2011. Sim. Mas lembro de uma em particular que foram umas vésperas do dia 25 de janeiro. Portanto, era uma vigília, umas vésperas ecuménicas. Sim, porque o dia 25 é o final do oitavário da oração pela unidade dos cristãos. Sim. E que foi talvez das cerimónias papais onde eu estive, também não tive assim muitas, mas daquelas que eu vi, talvez aquelas foi a mais bonita ou aquela que mais me marcou, talvez até hoje. Lá também não tive assim tantas.
que lembro-me que primeiro fui com os colegas da faculdade, lá fomos falando e estávamos quase a acabar todos o Erasmus, estávamos naquele período de Erasmus, e então ainda fomos assim um grupo engraçado a maioria era católicos, mas depois tinha lá um que não acreditava em nada, depois tinha lá um ortodoxo, portanto foi assim um grupo de uns 6 ou 7 que nos juntámos e fomos à Basílica de São Paulo, para mim é uma das basílicas favoritas de Roma. Sim. E depois lembro-me de ver o Papa, lá passou, assim no corredor, passou assim muito perto de nós. Lembro da pessoa que estava ao meu lado comentar: olha, eu ouvi dizer que o Papa vai renunciar. E eu, isto aqui estávamos já no início de 2012, portanto 2012 era janeiro de 2012. E Estava um ano, um ano e um mês. Isso não acontece, deixa eu falar, isso aí não acontece. Dizia a revista Cor-de-Rosa, não sei o quê. Sim. Que é um facto, é que depois lá, um ano depois, lá aconteceu, porque dizia, e a própria pessoa me dizia porque ele está com ar cansado e não sei o quê, e tudo mais, olha, não sei, portanto, isso deve ser normal. Mas depois foi umas vésperas muito bonitas, era tudo cantado assim com calma, provavelmente também disse umas palavras bonitas, não lembro o que é que ele disse, mas só lá estar é assim um sentido de pertença, digamos, à igreja e também com esta oração especial pela unidade dos cristãos, que vamos viver agora também daqui a umas semanas, mais uma vez. Pronto, isso marcou-me, foi pá, das cerimónias pontifícias, foi aquela que, das que eu fui, foi as que mais marcaram. Sim, mas se queres falar de cerimónia, eu dificilmente alguma delas se comparará à missa aqui no Terreiro do Paço. Sim, isso é verdade, mas eu estava longíssimo. Estava longíssimo, não estava mesmo no Terreiro do Paço, não estava assim tão longe. Eu estava aqui na paróquia de Cascais já, mas foi engraçado, fomos todos de comboio. Sim. E foi impressionante. Aliás, a Aura Miguel, não sei se era da autoria dela ou não, mas era assim uma das nossas vaticanistas, assim mais conhecidas, e ela, foi dela que eu ouvi esta expressão, não sei até que ponto é que foi ela que inventou, que ouviu também lá nos jornalistas, que era o Papa Bento XVI, quando veio a Portugal, veio Ratzinger e saiu o Papa Bento. Como quer dizer que foi muito marcante para ele e para o pontificado e para a forma como as pessoas começaram a olhar para ele, a vinda cá a Portugal, e nomeadamente assim, o primeiro impacto foi o caminho do aeroporto até Belém. Julgo eu que a primeira coisa que foi fazer foi saudar o Presidente da República e depois para o Terreiro do Paço. E ver a quantidade de gente, de miúdos de escolas e coisas parecidas, não é? A forma tão carinhosa, tímida, mas ao mesmo tempo próxima que o Papa Bento XVI teve com todos. E pronto, e depois a missa no Terreiro do Paço foi uma bênção de Deus, foi um lugar foi mesmo uma experiência de Deus no meio deste lugar. Mas era tudo bonito também, não é? Tudo era palco, lindo, tudo bem cuidado, era tudo espetacular. Aquilo foi, aliás, eu também acho que ouvi isto da Aura Miguel a dizer que no Observatório Romano, sempre que há uma visita do Papa fora, a capa é o Papa, o Papa com alguém, o Papa a abençoar, o Papa e daquela vez o Observatório Romano tinha uma capa daquelas quando o Sporting é campeão, ou seja, abrir-se e fica toda uma folha maior, não é? Com uma fotografia grande da equipa campeã, Sporting, que é o único que interessa, não é? Mas neste caso era uma fotografia tirada do arco da Rua Augusta, a ver-se o Terreiro do Paço, com o altar, com o Cristo Rei, com o Rio Tejo cheio de barcos, de embarcações, das fragatas, não sei se estava o navio Escola Sagres ou não, mas estava uma luz espetacular, assim, foi mesmo um lugar do céu aqui na Terra. E depois a forma dele, a forma tão próxima, tão carinhosa, dizem-se também foi a primeira vez que ele pegou publicamente num bebê ao colo. Nunca tinha pegado num bebê ao colo, que era normal. A gente vê o Papa João Paulo II, a gente vê o Papa Francisco, não é? O que interessa é pegar nele, pegam logo, vê um bebê, pega-no ao colo para o beijar e para o abençoar. E ele normalmente abençoava, mas sem o pegar, e foi aqui no Terreiro do Paço que pegou pela primeira vez. E quem é que será esse bebê hoje em dia? Não faço a mínima ideia. 2010 tem 12, 13. Aí sim. Há mais, já era um bebê de 2 anos, não sei. Sim, mas não tenho bem a certeza. Por isso, essa celebração litúrgica do Papa Bento XVI, aqui também no Terreiro do Paço, além de ter também aquele peso enorme, também se calhar não te lembras, mas de fazer o funeral do Papa João Paulo II. Às vezes as pessoas, e bem, olham sobretudo para a multidão gigantesca, incontável, nunca se viu tanta gente em Roma, se calhar nem, talvez nas Jornadas Mundiais da Juventude tivessem mais jovens, não é? Mas tirando isso, nunca se viu mais pessoas em Roma senão no funeral do Papa João Paulo II, nomeadamente também com os chefes de Estado de todos os países possíveis e imaginários, mas a forma digna, delicada, profunda, não é? Séria.
uma das coisas que me impressionou mais aqui na missa do Terreiro do Paço foi o silêncio. Uhum. Foi o silêncio. Ou seja, eu aprendi muito a celebrar a missa com o Papa Bento XVI. Ou seja, Uhum. do que é avisos, histórias, cumprimentos, presentes e não sei o quê, faz antes da missa, depois da missa. A Uhum. missa tem um bolo, tem um corpo, né? Tem um corpo próprio, né? em que há oração, em que há esse silêncio para a palavra de Deus poder habitar. Por isso, aquela coisa de, no final da comunhão, o Papa se sentar e não só ouvir uma mosca, Uhum. né? E depois levantar-se, dar-se a bênção, e depois da bênção lá há cumprimentos e saudações e coisas parecidas, não é? E no funeral do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, do Papa João Paulo II, peço desculpa, já foi há muito tempo, também via a mesma coisa, também via aquela dignidade e nobreza na celebração litúrgica, Uhum. que para o Papa Bento XVI era natural. E, aliás, não é por acaso que, eu não sei se era assim no seu tempo, mas um dos livros de referência que tínhamos depois para a liturgia e para tantas outras coisas. Foi esse que eu tenho, que tenho a assinatura dele, a fonte da liturgia. Como é que é? O espírito da liturgia, O não é? espírito ou a fonte? Acho que é espírito da liturgia. Então pronto, é o espírito da liturgia, que é uma Espírito da apresentação liturgia. ou a citar Escreve. a fonte da liturgia que era do Romano Guardini, talvez, não é? Sim. A liturgia, acho que era assim. Está bem, mas é um deles. Espírito da liturgia, Papa Bento. É? Não, o do Romano Guardini é que é o espírito da Estás a liturgia. ver? E o do João Paulo II é. João Paulo II não. Papa Bento XVI. Só que me estou a baralhar agora. E o Bento XVI é o Introdução ao Espírito da Liturgia. Introdução. Mas que é inspirado precisamente nesse. Exatamente, sim. E É esse livro que eu tenho assinado pelo Ratzinger. Sim. Mas pronto, que já está oferecido. Mas além desse, eram tantos outros. Lembro-me, escatologia também não havia editado em português, mas seguíamos também o espanhol, que era também do Papa Bento, não é? De Joseph Ratzinger. Tantas áreas, não é? Que foi assim, além dos livros, como já falámos há pouco, e vamos recomendar depois do fim de Jesus de Nazaré, que no fundo é uma leitura teológica da vida de Jesus. Sim. Que é, Mas queres falar assim de algum texto em particular? sim, isso era depois o segundo ponto que eu queria, e que queria trazer um texto que, mais uma vez, também na Católica o estudámos em Teologia Moral, que é um texto que foi intitulado, eu acho que este não é o título verdadeiro dele, mas foi o título que depois foi dado, que chama-se O Elogio da Consciência, que foi fruto de uma conferência que Está aqui, sim. Que o Joseph Ratzinger, portanto, ainda antes de ser Papa, fez. A verdade interroga o coração. Sim, está aqui. Quando foi editado como um textinho, não é? Porque isto foi uma conferência preferida na Universidade de Siena, em 91. Sim. Depois, quando foi publicado, ou republicado nas obras completas do Cardeal Ratzinger, está aqui em italiano, não é? Sim. O Elogio da Consciência, a verdade interroga o coração. Isso. Sim. Pronto, acho que Elogio da Consciência é assim também um título de algumas obras de outros autores italianos, Sim. agora não lembro do nome, assim também obras paradigmáticas e tudo, portanto se calhar quem deu o título também queria que isto fosse assim algo paradigmático. Porque eu queria apresentar aqui porque acho que é um bocadinho fruto daquilo que foi o Papa Bento, não é? Porque ele aqui está a dar esta conferência, que já lá vamos o que é que ele contava nesta conferência, em que no fundo ele sempre teve uma postura de bem, vamos ver a realidade, não é? Portanto, a realidade interpela, assim, às vezes uma das críticas que ao longo do pontificado do Papa Bento ouvimos é que era assim, distante da realidade, não era nada disso, não é? Estava mesmo no meio e era a realidade que o interpelava a estudar, a aprofundar, a ir mais fundo e a não ficar simplesmente pela rama, pela primeira aparência daquilo que vem. Então, é sobre a consciência, como diz o próprio título, mas pronto, que deu-se numa altura, não é? Deu-se, quer dizer, o texto já falava de uma altura mais atrás, mas o Papa Bento contava que nos anos 70 havia muitas coisas que estavam assim um bocadinho pouco claras, não é? Sobretudo neste âmbito da moral e outras que tais, e mesmo se calhar na cabeça de alguns teólogos da altura. Ele lembra-se uma vez de estar a falar com outro professor de teologia, como ele, e que esse outro professor viu alguém fazer um disparate. Eu estou um bocadinho a fazer uma leitura um bocadinho livre, que eu não Nós temos que arranjar a maneira de fazer chegar isto às pessoas, se calhar. Temos que ver depois qual é que é a melhor maneira. Mas que ainda por cima é duplamente atual, porque este texto foi depois reeditado, ou assim em versão digital, e revisado pelo... Revisado, não sei se revisado para não. Revisto pelo Padre João Seabra, porque de facto acharam que era um texto importante de voltar a pôr assim em circulação. Que era o quê? Então o Papa Bento estava a falar com outro
na altura Joseph Ratzinger estava a falar com outro teólogo, em que vendo alguém fazer uns disparates, disse, olha, ainda bem que esta gente não sabe o que é que anda a fazer, porque se soubesse estava em pecado mortal e estava longe da graça de Deus, e portanto, como a pessoa é ignorante, então não tem culpa, não é? Portanto, ainda bem que eles não sabem. E o Papa Bento deu-se um passo atrás, claro, ficou lá a pensar, e depois todo este livrinho é o pensamento do Papa Bento sobre isto, a pensar assim, pois de facto, uma pessoa quando é ignorante não sabe o que faz, uma pessoa para pecar tem de saber o que é que está a fazer, tem de ter consciência, não é? Jesus diz isso no Evangelho, não é? Aqueles que fizerem o mal, mas não souberem, merecem poucas vergastasas. Sim. E depois aquele que sabe e faz o mal no meu é muito vergastado. Mais, sim. Mas o Papa Bento depois a pensar, mas calma aí, como é que a ignorância pode ser melhor do que o conhecimento? Pois. Como é que isso pode ser uma vantagem, não é? Eles não saberem nada e por isso estarem a fazer um disparate. E depois começa a ir assim, profunda, vai dentro do que é que significa isso, não é? Como é que isso pode ser possível? Vai buscar as coisas da tradição, portanto vai às fontes da sabedoria, vai ao cardeal Newman, vai a Sócrates, vai a uma data de autores assim clássicos para depois eliminar este momento que ele teve. E então, claro, assim, depois leiam mais vale do que eu estar agora a dar uma versão contrafeita do texto, mas depois, claro que ele diz que existe uma coisa que é a consciência no momento, portanto, nós diante de uma coisa usamos aquilo que nós temos agora neste momento, e às vezes podemos enganar, podemos ter essa consciência errónea, mas existem momentos lá para trás onde nós podemos escolher ativamente não querer saber. Sim. E esse não querer saber é de facto um ato nosso, de culpa nossa. Sim. Portanto, também temos um papel ativo na formação da consciência e, portanto, está bem, agora sou ignorante e não tenho culpa propriamente daquilo, mas tenho culpa lá para trás porque não me quis formar, não quis saber. Portanto, agora, claro que faço disparates e não é que seja completamente inocente, não é? Mas no fundo, era mais, digamos, o espírito do Papa Bento que eu achei engraçado, que era assim para aqui apresentar, em que ele não parte da realidade, não é? Não parte assim apenas de uma simples especulação, e ainda que isso também faça parte, também nos faz bem aprofundar a nossa fé só por amor a Jesus, não é? Que se Jesus nos revelou a plenitude da salvação, também há coisas que só aprofundando por amor ajudam-nos também a viver melhor essa relação com Jesus. E parte dessa realidade, depois vai às fontes, vai perceber então, ir mais fundo, não fica só por aquela resposta que ouviu do colega, quer dizer, pronto, olha, estou em ignorância, portanto está tudo bem, não é? Ou não está assim tão mal, pronto. E para quê? Porque de facto aquilo que eu me vi era um grande amor pela verdade, não é? Diz o Evangelho que a verdade vos libertará, não é? Acho que era a frase favorita do Papa João Paulo II, da Bíblia inteira. E pronto, porque de facto é um bocadinho esse percurso do Papa Bento, ir mais fundo, não ficar pela rama, não ficar apenas pelo aparente, mas ir às fontes, não é? E ele nunca teve medo disso, não é? E sempre foi mais longe, sempre, muitas vezes continua a ser criticado porque isto ou aquilo, ou davam logo um rótulo que parecia que acabavam com ele, entre aspas, mas ele não se teve, continuou a escrever. Aliás, acho que um dos, isto aqui conta-se, não é? Que agora nós ouvimos imensas histórias, algumas na televisão, e não sabemos se de facto está ali bem enraizado ou não. E quando ele foi nomeado o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, portanto que discerne nestas coisas de que é de acordo com a fé, o que é que não é, entre outras coisas, que ele pediu, entre aspas, uma autorização especial que na altura não era normal, era poder continuar a escrever. Sim. Ter continuar a pensar e a partilhar aquilo que pensava. E acho que foi pensado porque não era normal quem estivesse numa posição dessas poder fazer isso, e depois foi-lhe concedido, não é? Sim, as obras dele são extraordinárias. Há duas coisas, dois textos pequeninos que eu também gostava de referir, que foi, eu estava na altura, estava na faculdade ainda, então saiu um texto da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a pessoa de Jesus, por causa do ecumenismo. Ecumenismo e o diálogo interreligioso, sobretudo até o diálogo interreligioso. A diferença entre o ecumenismo e o diálogo interreligioso: o ecumenismo é entre as confissões cristãs, assim, o comumente conhecido como os católicos, os ortodoxos e os protestantes. O diálogo interreligioso é entre os cristãos e os não cristãos, os judeus, os muçulmanos e outras religiões ou coisas parecidas. E por causa destes diálogos interreligiosos e aquela coisa da chamada da fraternidade universal e coisas parecidas, não é? Que de vez em quando está muito em voga, e que tem um fundo cristão, com certeza, ou seja, não é nada anti-evangélico.
mesmo que para as outras pessoas, se calhar, seja vivido como pouco evangelizador. Então o Papa Bento XVI, na condição de perfeito, escreveu um texto belíssimo, inatacável, ou seja, isso era o mais impressionante dos textos, não é? A única coisa que as pessoas conseguiam atacar o texto do Cardeal Ratzinger, depois do Papa Bento XVI, era o que ele dizia. Não gosto nada do que ele está a dizer, mas já leste o texto. Já há alguma coisa, algum passo lógico, alguma coisa que ele diga possa ser criticável, ou seja, que é mentiroso, que não está a ver o filme direito, está a partir de princípios errados, Não, aquilo era impressionante, de tal forma que eu fiquei fascinado. Ou seja, as primeiras pessoas que eu ouvi falar bem do Papa Bento XVI, tirando os devotos como eu, né, da igreja normal, e por isso seguimos o Papa, qualquer que ele seja, né? Tirando esses assim mais devotos, aqueles que eu ouvi foram os ateus. Os ateus normais, professores de filosofia, cientistas, artistas, né? De repente dizer, é fascinante ler aquele homem. E eu fiquei, uau, o quê? Como? Então, mas uma pessoa que não tem fé percebe aquilo que ele está a dizer? Sim, percebe. Então ele escreveu um texto em que dizia basicamente que era Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Ponto. E caiu o Carme e a Trindade. Como quer dizer, então tu estás a dizer que qualquer pessoa que não conheça, não siga, não viva como Jesus, não pode ser salvo. E ele disse, atenção, que nós cristãos, o que recebemos de Deus na revelação em Jesus é só Jesus pode salvar. Ponto. E ele disse aquilo de uma maneira inatacável, simples, direta. Aliás, nós, acho que era em Mistério de Deus ou em Cristologia, estudámos esse texto. Depois já era eclesiologia, não é? Aquela parte de extra ecclesia nulla salvus, não é? Que é isso que quer dizer? Sim, mas por acaso com quem eu li foi com o professor Henrique Noronha Galvão, por isso foi Cristologia de certeza. E depois já Papa, ele tem uma daquelas, há várias entrevistas que depois foram compiladas em livro, O Sal da Terra, Luz no Mundo, não sei qual é que foi o primeiro, acho que foi O Sal na Terra. Isso são livros espetaculares. Eu lembro que eu cheguei cá a Cascais e eu nunca tinha lido, é uma estupidez. Não. Não se lembra, foi dos primeiros livros que eu li que estava lá aqui nas... Já agora quem ouvir e quiser, claro que temos cá uma boa biblioteca, podem vir cá pedir emprestado, deixa lá um papelinho e levam-me de ler isso aí para ir no primeiro mês que cheguei cá, aqui ao Centro Pastoral e foi excepcional, mas desculpe, sim. Não, estou a dizer que agora já não sei, era o Oswald, acho que é assim, que o jornalista alemão que fez essa entrevista. Siewald, sim. Exatamente, Siewald. Peter Siewald. Ele veio cá a Lisboa apresentar esse livro e teve lá uma conversa connosco no Seminário dos Olivais e ele lembra de algumas coisas, aquela que ficou gravada foi dizer, olha, nós tivemos uma conversa, foi uma conversa de 3 horas, uma conversa de 3 horas e meia, delicadíssima, direta, ele respondeu a todas as perguntas que eu fiz, ou seja, eu não precisei de mandar a descrição das perguntas antes para ele se preparar, ou seja, foi uma conversa em que eu fui o mais bem preparado possível e estava ali alguém sentado à minha frente a responder tudo tranquilo, e eu no final, se era para ser publicado, convém que ele reveja aquilo que respondeu, ver se disse alguma coisa que lhe saiu mal na conversa e depois arranjou, então tira aqui esta frase que não está bem dita, põe... E ele a dizer, a única correção que houve foi numa citação que ele disse que era de Mateus e era de Marcos, ao contrário. A citação, não sei o que mais, aconteceu isto assim, como está escrito no Evangelho de Marcos no capítulo 5. E afinal era no Mateus capítulo 5. Estou a inventar, não sei se era assim ou se era nada, mas era uma coisa... de não conhecer a citação direta da Bíblia. O resto, disse ele, foi conversa comigo, ponto. Tu lês esse livro, como tu podes ler, não é? E tu lês aquele livro e parece que foi livro de estudo, de trabalho, escreve, revê, sintetiza, tem palavras a mais, tem palavras a menos, aquilo já é uma essência, ou seja, aquilo já está tão purificado, já está tão... As palavras todas têm aquele sentido exato, não é? Sim. E é impressionante, ou seja, eu fiquei fascinado com a capacidade daquele homem, daquele Papa, não é? De dizer as coisas com uma delicadeza, com uma simplicidade e com uma... com essa verdade, não é? Não usa palavras a mais, como eu uso tantas vezes, não é? Não arranja grandes explicações para não dizer nada, como eu faço tantas vezes, não é? Aquilo era assim. E por isso é que é tão bonito ver aquelas... já agora, para juntar a só Jesus pode salvar, uma das perguntas que esse jornalista lhe fez foi um bocado para o picar, ou seja, ele tinha uma fama, não é, de ser ultra ortodoxo, dogmático e tudo mais, não sei o quê, ou seja, o Inquisidor Mor, aquele que ninguém... A antiga Inquisição, não é? Sim, exatamente. Então tudo recriaram as imagens todas que quiseram inventar na cabeça dele.
Então perguntaram, então explica-me lá quantas pessoas, não sei como é que era a pergunta, não é quantas pessoas é que se podem salvar, ou quem, sim, quantos caminhos é que as pessoas têm, do género, para estes homens todos, não é? Explique-me lá quais é que são os caminhos de salvação para a humanidade, ou seja, quantos homens é que se podem salvar, ou quais é que são os homens que se podem salvar. E ele respondeu, caminhos de salvação existem tantos quantas pessoas existem, mas sempre com Jesus ao lado. Ou seja, o caminho de salvação é um caminho pessoal, por isso a história de cada um, ou seja, não é do género, é este caminho e toda a gente tem que se encarreirar, não é? Tem que ir assim todo certinho, assim como assim, em fila indiana, todos a imitar todos uns aos outros. O Papa Bento XVI respondeu, de uma maneira tão mais bonita e mais clara do que esta que eu estou a tentar dizer, mas é caminho de salvação, tantos quantos os homens, sempre com Jesus ao lado. E pronto, e respondeu da maneira que era óbvia, que era clara, que nenhum homem se salva sozinho, mas o caminho para essa salvação, o caminho para essa abertura a Deus, é um caminho pessoal e por isso não está feito, ou seja, é cada um, não é se salva por si, mas é aquela parábola das virgens que têm umas imprudentes, né? Que têm, umas têm azeite, as outras não têm. Olha, chegou o noivo e elas não estavam lá para serem salvas, por isso cada um há de fazer a sua parte, sempre com Jesus ao lado. E claro que Deus conhece sempre as graças que deu a cada um e dá graça para todos poderem se salvar, não é? Exatamente. Temos de crer, não é? Temos de aceitar essa graça. Mas eu estava agora a dizer, esse livro é de facto extraordinário, esse aí do Sal da Terra, que eu lembro quando eu li e estava a pensar, isto hoje faz sentido, não é? E já tinha sido escrito no início dos anos 2000. Não, aquilo do Sal da Terra deve ter sido logo em 2005, quando ele foi Papa. Eu acho que foi a primeira conversa que ele teve nos Jardins do Vaticano, foi em 2005. Sim, tantos dos problemas que hoje vivemos no mundo está ali na essência, não é? Claro que depois não vai assim aqueles detalhes que hoje temos de género, transgénero, não sei o quê. Se bem que acho que já refere isso aí um bocadinho. Ele sabia, assim. Há textos sobre esta identidade de género da Congregação para a Doutrina da Fé dos anos 80. Anos 80. Ou seja, quando eu fui, já tivemos várias vezes em que tivemos que ir à procura, não é? Quais é que são os raízes, os ensinamentos da Igreja, como é que a gente põe em perspectiva estas situações assim e assado. Então fui à procura e na Congregação da Doutrina da Fé, já com o Cardeal Ratzinger, os textos assim mais como é que se diz, mais estruturados, ou seja, mais centrais, em que isso não é apenas um pormenor, mas é o assunto base, é dos anos 80. Então, depois continua, como é óbvio, mas desde os anos 80 que isso na Congregação... Pelo menos na Gênesis já foi tratado. Exatamente, sim, assim. Exatamente. E bem, portanto, muito temos a agradecer, não é? Que de facto às vezes é um bocadinho por preguiça nossa ou porque não sabemos onde ir buscar, mas mesmo para estes assuntos de todos os dias, seja isto da consciência, seja isso de coisas da salvação e tudo mais, é uma riqueza, não é? E ajuda-nos a viver melhor a fé, não é? Uma profunda. E bem, portanto, agora o funeral vai ser no dia em que sai este podcast, já deve ter sido na manhã, portanto, dia 5 de janeiro. Amanhã já. 5 de janeiro de 2023. E foi quase 10 anos depois dele abdicar. Ele abdica em fevereiro de 2013 e pronto, e o funeral é em janeiro de 2023. Padre Mendes, se calhar para terminar, e havia tantas coisas que nós ouvimos, que vimos, não é, que lemos, não é, sobre o Papa Bento XVI, se calhar fica, para não darmos assim grande destaque, eu ouvi muitas vozes e muita gente a dizer muitíssimo bem, por exemplo, daquele filme lá dos dois papas, em que aparece a figura representada do Papa Francisco e do Papa Bento XVI, um filme que eu nunca vi, embora faça parte lá dos meus preferidos lá da Netflix, que é para poder ver um dia qualquer que eu tenha paciência ou que seja muito estimulante ver, mas não sinto qualquer vontade de ver. Lembro-me de comentar isso com o meu irmão, com os meus irmãos, assim, com a família mais próxima, com alguns amigos, né? Mesmo por dentro da igreja, e se calhar uma natural aceitação daquilo que foi feito naquele filme, mas se formos a reparar, aparece a descrição da figura do Papa Bento XVI, pelo menos assim em 2 ou 3 aspectos, que é completamente mentira, ou seja, não tem fundo de verdade nenhuma, é uma construção da história, ou seja, de quem inventa aquela história, de quem inventa aquele... que em algumas coisas até é bonita, pelo que eu percebi, ou seja, é ver como sendo papas tão diferentes, a sua lógica de obediência a Deus
tem os mesmos espaços, ou seja, tem a mesma estrutura, por isso eu acho que isso é bonito, essa sincronia, mas depois aquilo que dizem do Papa Bento XVI de estar agarrado ao poder e de fazer carreira é completamente contrário. Qualquer pessoa que o tenha conhecido, ou seja, 5 minutos, percebe tudo menos isso, ou seja, não houve nada disso nele. Isto não sei se as pessoas normalmente sabem, mas ele tentou reformar-se da Congregação da Doutrina da Fé 3 vezes, achou, não foi? Ele tentou não ir para a Congregação da Doutrina da Fé. Aquilo que eu costumo dizer é, imaginem o que é termos o Cristiano Ronaldo, não é? Que o gajo é tão bom, que lhe pedem para ser agente dos jogadores, ou treinador dos jogadores, em vez de ser jogador de futebol. Não, tu és tão bom que vais ensinar muitos mais pequenininhos a serem jogadores de futebol. E o Cristiano Ronaldo diz, deixa-me ser eu jogador de futebol até ao fim, né? Deixa-me ganhar todos os títulos possíveis e imaginários, deixa-me ser a maior estrela planetária do mundo, e depois no final, quando eu já não tiver mais nada para fazer, então aí sim posso ir ensinar, posso ir ver, posso ir transmitir aos outros. O Papa Bento XVI era o teólogo mais extraordinário da sua geração, do século XX. E pediram-lhe para, olha, agora em vez de escreveres, não é? Em vez de ensinares, em vez de brilhares, entre aspas, não é? com a tua teologia, vens aqui para o serviço de ajuizar se aquilo que se ensina, daquilo que se diz na igreja está de acordo com a doutrina ou nem por isso. E ele, com 40 anos, 30 e muitos, talvez, não é? Deixou tudo para obedecer à vontade da igreja e por lá ficou até ao fim. Pronto, depois há também mais umas quantas coisas, nomeadamente com os crimes de pedofilia dentro da igreja e coisas parecidas. Desde quando, imaginem o que é, numa organização da igreja, não é? Ainda hoje, o que é que acham? Acham que o sítio para investigar e para guardar e para reagir aos crimes da igreja é a doutrina da fé? Faz algum sentido? Não devia ser no tribunal, não devia ser na congregação dos bispos, na congregação do clero, dos leigos, na formação de qualquer coisa. Desde quando é que é? Na doutrina, no que se ensina, na prática era, porque o Papa Bento XVI, estando lá, mesmo exagerando naquilo que eram as suas funções, percebeu que tinha que dar a igreja tinha que dar uma resposta, tinha que reagir, tinha que lidar com aquilo de uma maneira completamente diferente. Por isso, se há alguém que tomou a dianteira, que soube reagir com verdade e com frontalidade a este crime, este escândalo, este pecado, é tudo mais e nem dá para imaginar, foi o Papa Bento XVI, e se calhar aparece nesse filme também como uma figura que estava muito ligada ao antigamente, ou não sei o quê, e por isso que não sabia lidar com as coisas, e optou por fugir ou por se ir embora, pronto. Por isso ter atenção que esta figura, eu normalmente tenho um respeito maior por aquelas figuras que o comum não gosta muito e que ficam caladas e continuam a sua vida. Normalmente a meu ver, é gente muito livre, é gente com ótima raiz, não é? Lá em raiz, foste a Madrid ou não? Às Jornadas da Juventude. Sim. Aquilo foi... isso foi outro momento memorável, esqueci-me desse. Impressionante, ou seja, eu estive lá também, aquilo, a presença, o exemplo, sim, aquilo era digno de um filme. Quem foi sabe o que é que estamos a falar, aquilo não era de filme, aquilo foi digno do céu, vai. Assim, Se o céu na terra foi o Parque foi a Praça de Comércio, lá os Quatro Vientos foi... Sim. E então era a missa final, portanto a vigília final que foi num aeródromo perto de Madrid, em Quatro Vientos, que, portanto, eu lembro-me de entrar lá, estava um temporal, chuva, daqueles trovões que se desenham assim no céu e vês assim a vir devagar até à terra. Parecia um temporal autêntico. Uma ventania quase na horizontal, chuva grossa, não é? Sim, estamos a falar no verão. Verão, em agosto, em Madrid. Uma tempestade tropical do pior que pode haver. Num espaço completamente descoberto. Tendas que iam ser capelas do Santíssimo a voar, depois também algumas coisas que voaram com isso. Tendas gigantes, atenção, não é tendas para pôr... Lembram-se da tenda aqui do hipódromo? Eram tendas maiores do que estas, não se calhar no seu comprimento, mas na sua altura, a voarem. E depois de repente começa a adoração, era o dia em que vamos fazer não começava a adoração, se estivesse atento, não, aquilo foi, a vigília começava com testemunhos de jovens,
Essa normalmente parte 4 não... ou 5, mas não aconteceu. Ou seja, o primeiro fez o testemunho, mas entretanto começa a trovoada, começa a ventania, começa a chuvada. Houve alguns ecrãs gigantes de vídeo que deixaram de funcionar, e isso normalmente era o que nos iluminava. Eu estava numa zona que fiquei completamente às escuras, porque o nosso ecrã apagou-se com um pico de tensão, coisa qualquer do género. Os microfones também não a falharem, mas a terem mais problemas, e de repente fica um silêncio, porque acabou. Ou seja, era impossível, até porque as pessoas estavam no palco, coitados, estavam molhadíssimos, encharcadíssimos, não sei, e acabou, foi-se toda a gente embora. E de repente aparece lá o voice, lá a voz do palco, e pergunta: olha, o Papa Bento XVI continua aqui, ou seja, vocês não se vão embora, ele também não se foi. Vocês querem continuar? Não é? Então, de repente, vem o Papa Bento XVI e a gente só vê chapéus de chuva. Lembras dessa cena ou não? Porque estavam para aí 6 ou 7 chapéus de chuva a cobrir o Papa Bento XVI. Tinha por cima 2 e à frente e dos lados, que é porque aquela chuva vinha de todos os lados. Eu não vi nada disso porque nós chegámos atrasados. Então e então estávamos à porta, não nos deixavam entrar. E foi só por causa disso que vocês entraram. Nós só entramos com alguém que saiu. Houve uma multidão enorme que saiu, foi-se embora. Não é? O grupo de Cascais também só chegou lá depois porque houve gente a sair. Pronto, então o Papa Bento XVI está assim todo tapado, e aí começa ele a falar. Começa ele a falar para nós e a dizer: mas vocês querem mesmo continuar? E toda a gente, claro que sim. E de repente aquilo veio uma custódia que veio do chão, ou seja, é uma custódia gigante, uma custódia que parecia... Aí eu já estava, eu cheguei quando vi essa custódia. Era uma custódia que parecia uma fachada de uma igreja, uma coisa estrondosa, daqueles patrimónios lá das Andaluzias e coisas parecidas, e sobe debaixo do palco e impõe-se em cima do altar, e de repente toda a gente se joelha em silêncio. Toda a gente. Está um silêncio que ninguém ouvia, mosca. Nada. E a trovoada passa, vem um calor abrasador. Eu fiquei seco em 3 minutos. Veio um calor, que era em agosto, em Madrid, não é? E de repente eu estava com gente que chorava, mas chorava, parecia a chuva. Ou seja, chorava de emoção, chorava de vida, né? Chorava de alegria, chorava de adoração diante de Nosso Senhor. E pronto, e foi o Papa em Madrid já estava completamente, os gritos dele esta é a geração do Papa, por isso quem estava lá estava completamente seguidor do Papa, por assim dizer, não é? Seguidor de Jesus, mas com essa figura do Papa. Mas para aquele momento, se houvesse alguém que estivesse com reservas e se estivesse ali, quer dizer, Papa Bento XVI, diz o que quiseres que eu vou atrás. Porque ele ficou lá mesmo connosco até ao fim. Ou seja, não é impossível de dizer, não é? Que o que nós sentimos, ou seja, nós estávamos num espaço a descoberto, de noite. Noite. A gente olhava para todo lado, não havia luz em lado nenhum. Sim. E de repente ver trovões com barulho e com aquelas trovoadas todas, podiam acertar num sítio qualquer, não é? E os trovões, atenção, que não eram daqueles que havia o relâmpago e passado 10 minutos aparecia o barulho. Não, aquilo havia relâmpago e barulho. Em 3 segundos, não é? Aquilo era assustador. E de repente, foi assim uma experiência também muito, muito, muito poderosa, não é? de quem viveu as Jornadas Mundiais da Juventude com o Papa Bento XVI em Madrid. E eu só me lembro disto por causa do tema. O tema das jornadas era firmes na fé, enraizados na fé. Não é? Firmes na fé. Não, eu não cantar, rapaz. Pronto, então para terminarmos, Sr. Padre Mendes, queres falar também um bocadinho aqui do... Já falámos, vamos só apresentar outra vez o Jesus de Nazaré, que é conhecido de muitos, não é? São 3 volumes que o Papa Bento escreveu, no fundo a falar do Evangelho, não é? No fundo a falar da vida de Jesus, e com um olhar teológico. Por exemplo, agora estávamos a comentar quando é o Natal e tudo mais, há sempre aquela questão que veio ao de cima, então, mas o Natal no dia 25 de dezembro, o Papa Bento trata disso num dos livros, não é? Num livro que fala sobre a infância de Jesus. Então, portanto, trata teologicamente a vida de Jesus, não é no fundo só lermos do início até ao fim o Evangelho, não é que assim temos o Evangelho que é a melhor fonte, mas vai-nos lendo e ajudando também a aprofundar mais aquilo que é a vida de Jesus. É um volume sobre a infância de Jesus, outro que é este que eu tenho aqui, que é da entrada em Jerusalém até a ressurreição,
E depois tem o outro que é a restante vida pública, não é? Sim, o primeiro a sair foi a vida pública, foi onde aparecem as bem-aventuranças, o Pai Nosso e alguns milagres, ou seja, aquilo que era o anúncio do reino, por assim dizer, foi assim o primeiro volume a sair. Este foi o segundo. Depois o segundo foi sobre a paixão de Jesus, há muitas coisas a saber, então o que é que, mas foi mesmo numa quinta-feira, foi mesmo numa sexta-feira, como é que eram as celebrações pascais, ou seja, na prática é nós percebermos com as fontes históricas, quer do Evangelho, quer de outras fontes históricas, nós percebemos a figura, de facto, de Jesus de Nazaré. Era no século XIX, princípios do século XX, era muito comum, porque havia muito aquele combate de existe o Jesus da história e o Cristo da fé. E eram anunciados como coisas completamente diferentes, não é? Do género, Jesus fez qualquer coisa, mas depois foi anunciado, foi criado uma lenda, não é? Uma coisa qualquer da figura de Cristo, mas Jesus fez outras coisas que não têm nada a ver com aquilo, não fez milagres, não morreu, não sei o quê, era muito aquela lógica de nós não podemos, uma coisa é a invenção que a Igreja faz, não é? Da figura de Cristo, e acredita quem quiser, mas o Jesus da história é outra coisa. Nós podemos havia até aquelas coisas de a gente sublinhar no Evangelho com o lápis encarnado o que é que era da história e com o lápis azul o que é que era da fé. Era. Havia muito essa... Nós nunca aprendemos isto, estamos a falar do princípio do século XX. Eu só aprendi isto também de lição, mas ainda hoje, quando alguém diz que Jesus é uma pessoa espetacular e fica na mesma, está a dizer isto. Está a dizer que existe uma coisa que é uma figura de Jesus e depois existe uma coisa que é a invenção da Igreja. Está a dizer isto naturalmente, está a separar as duas coisas. E por isso começou a haver mais frequentemente esta iniciativa de contar a história de Jesus de maneira mais historicista possível. E pronto, e há grandes obras, e tu estás a ler, ou já leste, destes Vida de Jesus e coisas parecidas, não é? E o Papa Bento XVI, há muito tempo, antes de, como é óbvio, não queria ser Papa, mas o seu legado espiritual passaria muito por também ele próprio fazer isto, não cedendo a esta tentação de dividir estas duas figuras, mas sem ter medo de olhar para a história, dizer que o que estava no Evangelho, boa parte do que está no Evangelho, na prática é tudo o que está no Evangelho, não é? Tem raiz histórica mesmo, e por isso ele dá-nos esses elementos para a gente não ter medo de dizer com base histórica também que Cristo morreu numa sexta-feira às 3 da tarde, que na quinta-feira havia de facto uma ceia que era normal fazer assim, com este ritual, com aquele ritual, que é muito comum, ou seja, é plausível, é o mais racional possível acreditar que Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro, né, naquela gruta em Belém e coisas parecidas. Ele dá essas fontes históricas para nós podermos acreditar, se calhar ainda melhor, né, na pessoa de Jesus, não como um mito, não como uma criação catequética ou doutrinal, não como uma tradição de uma igreja qualquer para sublimar uma figura de um fundador qualquer, mas de facto de um Deus feito homem, ou seja, de um Deus a entrar na história, e por isso, como tu disseste em relação à verdade e à consciência, essas coisas todas, né, que conhecendo essa verdade, a nossa vida também muda. E já agora, para terminar, e já falámos demais, eu acho que já disse isto também publicamente, mas o último livro que a minha mãe leu em vida foi esse. Este? Eu acho que era da infância, por acaso não tenho certeza qual é que era, mas era um dos livros. O meu irmão também tinha esse livro e deixou lá em casa, e era o livro que a minha mãe lia. E eu lembro-me de ler esses livros, né, e de haver muitas citações que eu não sabia quem é que eram os autores, quem é que eram essas fontes gregas e mais não sei o quê. Ou seja, eu lia e havia muitas coisas que aquilo, tinha que voltar para trás, tinha que ler os originais, tinha que para perceber mais ou menos o que é que ele estava a tentar dizer. Lembro que não foi fácil para mim ler boa parte dessas páginas. Então eu perguntei à minha mãe, mãe, mas a mãe está a perceber alguma coisa do que está a ler? Porque eu pensava que esse livro era um livro para altos doutores, não é? Altos teólogos, altos historiadores, a conhecer muito da cultura bíblica e coisas parecidas. E a minha mãe respondeu-me, há algumas coisas que eu não percebo, e que eu não percebo passa à frente. Mas isto é tudo tão bonito, é tão bonito. A minha mãe a dizer, e de facto é, ou seja, ele escreve com uma beleza literária, não é? Com uma clareza nas palavras, que ela, pronto, foi o livro que a acompanhou até ao fim. Por isso eu tenho uma particular devoção também por esses livros dos Jesus de Nazaré. Muito bem. Senhor Padre, desculpa lá, falámos demais, mas queres dizer mais alguma coisa, algum pormenor da vida de... Mais nada, tinha só aqui uma curiosidade, mas as pessoas já viram de certeza nos jornais e nas notícias e tudo mais,
De facto, sabíamos que o Papa Bento tocava piano, não falava francês, mas tinha um gato. Não falava francês, claro que falava, pá, falava tudo. Falava francês também, sim, mas Claro, sim. pronto, não era. Tinha gato, não sei se era só um ou se tinha vários, não é? Tinha gatos, gostava de animais, era uma pessoa que gostava de música, tocava Mozart e outras coisas. Portanto, além de tudo o resto, não é? Já vimos toda a cabeça que era, pronto, depois gostava de coisas que toda a gente gosta, não era assim uma pessoa esquisita. Bem, se bem que já é um bocadinho erudito tocar piano, mas pronto. Mas pronto. Bem, depois podem enviar então mais sugestões, histórias que tenham o Papa Bento, se quiserem, para este e-mail, podcast@paróquia de Cascais. E na verdade também um bom ano para todos, não é? Que não desejamos ainda. Não, bom ano 23 para todos. Pois, que isto foi o primeiro podcast pós passagem. Pós-passagem, né? Sim. Pós-22. Pós 22. E bem, vamos a isso. Vamos, então não se esqueçam, podcast@paróquiadecascais.org, sempre aberto, disponível para as vossas sugestões, críticas ou melhorias deste programa e perguntas que a gente queira, que a gente possa responder. Então vá, o resto de bom dia e vai ser um ano espetacular. Vamos